Olá, quero colocar um vídeo para vocês a respeito da serviço da evangelização, para explicar alguns detalhes, algo que muitos de nossos irmãos protestantes não crê, não entende e não busca entender que se as coisas de Deus a gente não precisa entender, basta crer. Não procura entender a Bíblia como se fosse algo pessoal, mas algo espiritual, uma coisa que vem do alto. Nossa igreja tem o dogma do purgatório. É uma palavra difícil de compreender, pois remete a sofrimento. Sim, sofrimento. Mas é um sofrimento de justiça. É a justiça de Deus agindo na vida daquele que não pecou o suficiente para ser condenado à morte eterna. Deus é amor, Deus é misericórdia, mas também é justiça. Ele ama tanto, mas nós precisamos entrar no céu sem mancha. E essa mancha só sai através do sofrimento, através da purificação. Na palavra não tem essa palavra purgatório. Há muitas palavras de purificação, mas purgatório não encontra. Por isso a dificuldade de entender. Como Jesus disse, ai, feliz daquele que crê sem ver. Então muitas coisas foram reveladas pelo Espírito Santo para homens de fé, homens puros, homens de coração manso e humilde, como de Jesus. Em Zacarias tem aqui uma passagem que diz, lá em Zacarias 13, do 7 ao 9. O Senhor Todo-Poderoso diz: levanta-se a espada e ataca o meu pastor. Ataque o meu ajudante, mate o pastor, e as ovelhas serão espalhadas. E eu mesmo atacarei os carneirinhos dos moradores de Israel. 2/3 morrerão, só 1/3 sobrará com vida. E estes que sobrarão, eu farei passar pelo fogo. Eu os purificarei como se purifica a prata, e o refinarei como se refina o ouro. Aí eles orarão a mim, e eu atenderei. Direi: vocês são meu povo. E eles responderão: o Senhor é o nosso Deus. Esse aqui já está bem claro, explicando a vinda de Cristo, quando ele viria, o que ele ia passar e o que ia acontecer. Muitas vezes eu vejo pastores criticando por quê que os discípulos de Jesus abandonou e deixou ele sozinho. Mas isso estava tudo preditado por Deus. Entendeu? Quem ia ficar no lugar era só Jesus. Ele que chamou a atenção, foi tudo para ele. Apenas ele espalhou e deixou tudo para Jesus. Ele que seria o centro das atenções. Os discípulos não poderiam ser, porque ele era o Filho de Deus. Jesus é o Filho de Deus. Então, quando aconteceu isso, eles atacaram, então eles mataram Jesus. E o povo que sobrou, muitos morreram na época, mas os que sobraram, esses que sobraram, foi aqueles que se arrependeu, aquele que aceitou os ensinamentos de Cristo, aqueles que abriu o coração para a verdade. Que o próprio Jesus, o próprio Deus, disse que muitos ouvirão e muitos terão ouvido e não ouvirão. Muitos enxergarão, mas não tem olho, mas não enxerga, tem boca, mas não fala, tem ouvido. Isso quer dizer o quê? Que naquela época existia muitos sacerdotes, muitas pessoas
que até dizia ser seguidor de Deus, dos ensinamentos de Deus, mas verdadeiramente eles eram tudo traidor. Eles não sabiam o que era misericórdia, eles não sabiam o que era amor. Eles tratavam tudo, os pequeninos, como fosse lixo. Então Deus viu tanta maldade, tanta coisa ruim que ele mesmo se fez pequeno para poder revelar a grandeza, a sua grandeza diante dos homens. Entende? Então, a purificação é um sofrimento. Por que o ladrão, o bom ladrão, foi direto para o céu? Por quê? Porque que ele foi lavado